Comércio de escravos, he. Leilin riu. Enquanto os negócios do Marquês Luís se concentravam no comércio de escravos, Leilin não acreditaria que o arquipélago do Báltico não estivesse envolvido no comércio de açúcar e afins. No máximo, eles seriam negócios secundários tudo. Ele sabia muito bem que, se tivesse sucesso em formar uma cadeia de suprimentos com isso, seus lucros seriam enormes. Isso traria muita inveja e ódio, causando conflitos com o Marquês Louis. No entanto, mesmo que ele não mergulhasse nesses dois negócios muito lucrativos, a ilha de Fallen não seria ignorada de qualquer maneira. Qual era o ponto de tentar se dar bem com eles? Enquanto falava com Jacob, um grupo de escravos foi levado às pressas para a praia por seus soldados, acompanhado por carruagens de comida e coisas do gênero. Jacob, vamos dar uma olhada também. Leilin trouxe Jacob para a frente do grupo. Jovem mestre! Os soldados curvaram-se e os escravos baixaram a cabeça, espiando o futuro mestre com olhos humildes. Esses são os nativos das ilhas do mar exterior? Leilin sabia que a maioria dos escravos negociados nos mares exteriores era nativa. De fato, os de grau mais alto foram escolhidos e enviados de volta ao continente. Transportar escravos do continente para os mares exteriores era caro, e os comerciantes de escravos ficariam satisfeitos se não fizessem uma perda com tal coisa. Os nativos daqui eram muito baixos, chegando ao ombro de Leilin ao mais alto. A maioria não possuía roupas, revelando seus membros finos e pele bronzeada. Isso lembrou Leilin dos chimpanzés. Jovem mestre, há um total de 20 escravos. Com 3 deles sendo carpinteiros e outros 2 pedreiros, chega-se a um total de 321 moedas de ouro. Na realidade, o preço desses pedreiros e carpinteiros provavelmente ocupava mais da metade do preço total. Milímetro. Leilin assentiu. Mesmo esse pequeno montante fez com que ele gastasse uma parte de seus lucros recentes. Confiando nos escravos para construir o negócio que ele estava pensando era um sonho, Leilin não colocaria suas esperanças nele. Sua missão é construir um acampamento para mim aqui. É claro que também são necessárias cercas. Leilin, naturalmente, não entendia a língua dos nativos, mas isso não era problema para os magos. Compreender idiomas poderia resolver isso. Embora esses feitiços de baixa classificação não pudessem analisar as linguagens dos demônios, dos céus e de todos os tipos de idiomas de alta classificação, seria mais do que suficiente para esses nativos. Depois de ouvir as palavras de Leilin, o grupo de escravos começou a ficar inquieto. Que é? Leilin sacudiu o dedo, e um raio de luz disparou. Asterisco pila. Asterisco como se algo enorme tivesse acontecido, muitos dos nativos se agacharam ou até se ajoelharam após o violento relâmpago ter passado. Rank 0 feitiço, Lightning Lure. Como você pode ver, eu sou um bruxo que possui imensa força. Estes soldados totalmente equipados continuarão a monitorá-lo, então nem pense em fugir ou todos serão enforcados. Por outro lado, se você é trabalhador e completa sua tarefa a tempo, eu te darei uma recompensa, e até mesmo te afasto da escravidão. As mãos de Leilin brilharam com faíscas, fazendo parecer um deus aos olhos dos escravos. Na realidade, os magos sempre foram existências raras no mundo dos deuses, provavelmente não havia muitos que servissem sob o Marquês Luís. Essa força normal era a melhor maneira de aterrorizar esses nativos, fazendo-os acreditar que ele era um espírito dos elementos ou adorá-lo como um deus. Neste momento, houve um distúrbio entre os escravos. Um deles, que parecia um tanto velho, rastejou até os pés de Leilin, beijando o chão. Poderoso ser que entende o poder do raio, Nunoker está disposto a ouvir seus ensinamentos e obedecer aos seus comandos. Muito bom! Nunoker, você deve liderar esses escravos a partir de agora. Eles já haviam sido domesticados pelos chicotes de couro do comerciante, então Leilin podia entender essa situação. Fosse o que fosse, os primeiros a entregar sua lealdade a ele seriam recompensados. Nunoker estava exultante e ele repetiu uma e outra vez. Estimado mestre, Nunoker vai definitivamente gerenciar bem seus ativos. Milímetro. Diga-lhes que aqueles que são diligentes terão bastante pão preto e sopa de peixe. Depois de cuidar desses assuntos, Leilin se retirou para seu próprio quarto.
Ele só tinha que dar aos escravos uma ideia geral, eles fariam o resto. O bit restante seria deixado para Jacob manipular. A primeira coisa que os escravos frenéticos construíram foram algumas casas simples e crus. Estas seriam as residências temporárias que construíram para os planos que foram criados por Leyland, fazendo bom uso de cada centímetro de terra aqui. A noite caiu. Tendo-se enchido de pão preto, carne de peixe e sopa de algas, os escravos dormiam profundamente. Aos olhos deles, alguém como Leyland, que possuía uma força extraordinária, mas que era benevolente o suficiente para deixá-los comer bem, era um bom mestre que era difícil de encontrar. Alguns soldados patrulhavam ao lado das acomodações dos escravos, trocando de vez em quando. Embora não fosse provável que os escravos escapassem, Jacob ainda havia providenciado isso. Na noite profunda e silenciosa, os soldados se amontoavam em volta de uma fogueira. Eles pareciam apáticos, suas pálpebras prestes a se fechar a qualquer momento. Nenhum deles notou que seu jovem mestre havia ido embora. Mosca! O corpo de Leyland subiu no ar, voando a uma velocidade de 60 pés por segundo. Ele rapidamente deixou a vizinhança do acampamento. Eu posso finalmente voar, mas é tão lento. Depois de ter conseguido 3 magias, Leyland agora tinha a habilidade de voar novamente, mas a velocidade não era suficiente para agradá-lo. Na realidade, magos que podiam voar não apenas possuíam a habilidade de rapidamente deixar o campo de batalha em situações terríveis, mas também se transformar em deuses da morte nos céus. Como a maioria das tropas não tinha capacidade de se defender de ataques aéreos, os magos podiam pairar no ar e lançar feitiços de cima, como um pesadelo. Sob o luar branco brilhante, a superfície do mar era clara e reluzente, possuindo uma aura fria. O mar profundo estava cheio de perigos, e numerosos monstros marinhos começaram a procurar alimentos durante a noite. Um navio pirata negro ainda estava ancorado na superfície do mar. Uma espadachim com uma espada longa preta estava de pé no convés, vestida com uma armadura colante como se estivesse à espera de alguma coisa. Asterisco Voxos. Asterisco uma sombra escura apareceu lentamente no horizonte, e depois se transformou em uma figura humana. Prima Isabel, Robin Hood. Leyland aterrissou no convés e reconheceu os dois. Kid, por que você está apenas chegando aqui? Isabel choramingou, embora não houvesse nenhum traço de descontentamento em sua expressão. Jovem mestre. Comparado a ela, Robin Hood era mais respeitoso. Afinal, um bruxo que podia voar tinha imenso poder destrutivo quando estava acima do mar. Robin Hood sabia disso muito bem. Na maioria das vezes, tais magos podiam enviar seus oponentes antes que os navios pudessem se alinhar para a batalha. Chame todos os marinheiros para o convés, ordenou Leyland. Seguido por uma perturbação, numerosos marinheiros se reuniram. Entre eles estavam guardas originalmente da família Fowlen, embora a maioria deles fosse tigres negros. Agora, porém, tudo o que restava em seus olhos era o medo, e seus números pareciam ter diminuído. Leyland examinou a área e Isabel abaixou a cabeça com as bochechas ardendo. Robin Hood destacou-se. Jovem mestre, a fim de domar os piratas, não tivemos escolha a não ser matar algumas pessoas para estabelecer um precedente. Isso provavelmente não é tudo. Leyland olhou para Isabel, mas não prosseguiu. Tudo o que ele precisava era que esses piratas fossem obedientes de qualquer maneira. Os olhos de Leyland examinaram a multidão. Ele então anunciou: eu juntei você agora porque estou planejando estabelecer uma frota de invasão privada. Parecia que essas pessoas já tinham suas suspeitas. Eles aceitaram a verdade com calma, e os olhos de Robin Hood e alguns outros ficaram vermelhos de desejo. Havia poucos homens realmente bons que acompanhassem o Barão Jonas a Ilha Estéreo enquanto ele desenvolvia o território. Seus companheiros provavelmente tinham feito todo tipo de coisa em seu tempo livre, inclusive jogando na pirataria. Eles podem até ter aprovação tácita do barão e apoio. Leyland fez planos para a família daqueles que tinham sido guardas se mudarem para seu acampamento. Isso permitiria que ele cuidasse e controlasse a disseminação das notícias. Embora fosse impossível esconder isso por muito tempo do barão, as coisas teriam sido feitas até então e ele poderia fazer muito pouco para interferir. Quanto aos escravos piratas, lealdade, justiça e coisas assim não se comparam a dinheiro para eles.
Enquanto Leyland alcançasse vitória após vitória enquanto os liderava para ganhar riqueza, eles não se importariam mesmo se seu líder fosse um demônio. Claro, seus subordinados agora eram uma turba padrão, e Leyland precisava urgentemente de uma vitória para estimulá-los. Além disso, preciso manter minha reputação e vou precisar disfarçar esse navio do Black Tiger. No mínimo, precisarei de alguma reforma. Leyland bateu o convés sob seus pés. Não me chame de jovem mestre no futuro. Me chame de capitão ou senhor, isso é compreendido? Ele ordenou. Embora soasse terrível para um nobre participar da pirataria, não era novidade. No entanto, ele ainda precisava manter uma reputação. Ele não podia fazer essas coisas abertamente. Se Leyland fosse morto durante um ataque, o barão não poderia se vingar abertamente, no máximo, fazer algo em particular. Sim, capitão. Robin Hood reagiu rapidamente. Boa. Pesa a âncora. Coloque a vela. Vamos saquear tudo.